inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Opa! Antes de começarmos o vídeo, quero te fazer uma pergunta. Você gosta deste canal? Gosta dos livros e materiais que trago aqui? Pois muito bem, é com você que eu quero falar. Traduzir, adaptar, revisar, gravar e editar dá muito trabalho. Mas eu faço isso porque realmente acredito que todas essas coisas estão impactando e mudando vidas para o reino de Deus. De fato, existem muitos livros abençoados que ainda não estão disponíveis em português, e meu objetivo é traduzir cada um deles para a língua portuguesa e assim abençoar a vida de todos aqueles que falam e entendem esse idioma. Mas nem sempre eu consigo esses livros de graça. Muitas vezes eu tenho que comprar e nem sempre é barato. Atualmente, a cotação do dólar está mais de R$5. Então, um livro que custaria $10, em real, acaba custando R$50 ou mais. É por isso que eu preciso da sua ajuda com essa obra. Através da sua contribuição, poderei fazer muito mais e chegar mais longe com esse trabalho. Então eu te convido a ser um mantenedor dessa obra, pois com a sua oferta, muitos livros serão traduzidos e postados aqui para impactar e mudar a vida de muita gente. Sim, essa é uma forma legítima de levar o reino de Deus ao mundo e você pode ser parte disso. Contribua através da chave Pix que está aparecendo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você não possa ver, por algum tipo de deficiência visual, a chave Pix é verdadedapalavra777@gmail.com. Vou repetir, verdadedapalavra777@gmail.com. Se você estiver em um país que não tem Pix, você também pode fazer uma transferência via PayPal pelo e-mail que também está no primeiro comentário, ou se preferir, pode entrar em contato comigo pelo Telegram para vermos outro meio de enviar sua oferta. Lembre-se que eu estarei orando sobre a vida de todos aqueles que ofertarem para que experimentem uma colheita ainda mais abundante. Haja de acordo com a sua fé. O meu muito obrigado pela sua atenção e pela sua contribuição. E agora, fique com o vídeo. Devido às diversas crenças erradas sobre o assunto da morte, ressurreição dos mortos e a soberania de Deus sobre isto, o canal Verdade da Palavra tem o prazer de apresentar uma incrível obra literária traduzida exclusivamente pelo mesmo. Este livro é fruto da meticulosa pesquisa de Tyler D. Johnson, autor do renomado livro Como Ressuscitar os Mortos, um guia prático para o poder da ressurreição, que também está disponível aqui no canal para você assistir. Enquanto ouve, convido você a abrir seu coração para a revelação da vontade de Deus e deixar de lado toda a religiosidade e preconceitos do seu coração. Deus deseja realizar obras maravilhosas e coisas grandiosas na terra, mas Ele não agirá sozinho. Só depende de você. Os mortos são ressuscitados. Desenterrando histórias perdidas de ressurreição. Tyler D. Johnson. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2024. Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 22. Introdução. Para algumas pessoas, a ressurreição é um tópico obscuro,
forjado com ideias inquietantes decorrentes de crenças equivocadas e às vezes completamente antibíblicas. Isso acontece quando a ideia de ressurreição de alguém é moldada mais por Hollywood do que pela verdade encontrada nas Escrituras. A beleza da ressurreição certamente iludirá uma pessoa se ela tiver medo dela, assim como o próprio Deus. A verdade é que ressuscitar os mortos é incrivelmente maravilhoso e belo, cheio de compaixão e amor. E assim como Deus é amor, a ressurreição é antes de tudo sobre amor. Este ponto é comumente ofuscado quando as pessoas lidam com o tópico de ressuscitar mortos. Mas pense nisso. Com a ressurreição, no ponto mais baixo de uma família, Deus entra e restaura a vida de seu ente querido. Toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a confusão e perguntas que a morte faz com que uma pessoa experimente, de repente são apagadas. Quando o céu se manifesta na terra, ele enxuga toda lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. A ressurreição é a manifestação máxima da gentileza, bondade e empatia sincera. É a restauração da família. De fato, além da cruz, há poucas coisas na Bíblia mais dotadas de compaixão e amor do que um filho ou pai sendo ressuscitado dos mortos e devolvido à sua família. Se pudermos nos concentrar na compaixão inerente e transbordante encontrada na ressurreição, o estigma que esse tópico carrega será substituído por uma compreensão de sua beleza. Além disso, a ressurreição não é meramente um evento ou um milagre, mas o próprio caráter de Deus. Em João capítulo 11, versículo 25, Cristo declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida." A vida abundante é uma faceta inescapável da personalidade dele. A ressurreição é quem ele é. A beleza da ressurreição é que ela nos revela que ele não pode deixar de trazer vida a qualquer situação para a qual ele seja convidado. Deus é a personificação da ressurreição, o portador da vida. Ele ressuscita qualquer coisa que tenha morrido quando ele está perto. Tudo é sustentado por ele, respiração por respiração. Além disso, a própria validade do cristianismo depende da realidade de que um homem ressuscitou dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, então tudo que está remotamente associado ao cristianismo está errado. Que realidade gloriosa! Até mesmo o simples tema da ressurreição nos deixa sem escolha a não ser mergulhar no misterioso reino da maravilha e da fé. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 a 17, Paulo diz o seguinte: "Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados." A verdade é que Lázaro realmente foi chamado para fora do túmulo. Mulheres de fato receberam seus mortos de volta, e Cristo ressuscitou. Tudo o que você ouviu é verdade. Não são mitos, lendas, contos para boi dormir ou histórias de ficção. Na verdade, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9, ninguém pode se chamar cristão sem crer intrinsecamente que Cristo morreu fisicamente e ressuscitou fisicamente. Se você confessar com a sua boca Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Este livro edificará sua fé por meio das ocorrências esmagadoramente abundantes do falecido sendo ressuscitado para a vida ao longo da história. Os testemunhos estão organizados cronologicamente para que o leitor possa ver que, desde que Cristo deu o mandamento de ressuscitar os mortos, Mateus capítulo 10, versículo 8,
Ele tem sido consistente e fiel em apoiar aqueles que o obedecem. Deus não nos diria para fazer algo que Ele não ungiria para cumprir. Além disso, o último capítulo é um relato das ressurreições registradas na Bíblia, algumas raramente ensinadas ou mesmo reconhecidas. Os testemunhos neste livro vêm principalmente de fontes católicas. Embora eu não me considere católico, há muita vida a ser encontrada nos testemunhos dos homens e mulheres católicos que viveram antes de nós. Há uma enorme abundância de testemunhos, sabedoria e experiências para desfrutar que nossos irmãos e irmãs católicos acumularam, e isso tem sido amplamente ignorado, não aproveitado e desconsiderado pelos crentes protestantes. O catolicismo existe há mais de 1.800 anos. O protestantismo, por outro lado, existe apenas cerca de 500 anos. Como crentes protestantes, somos novatos nesta jornada. Quando assumimos que não temos nada a aprender com o nosso irmão mais velho, a Igreja Católica, instantaneamente nos desconectamos da riqueza de testemunhos acumulados durante os primeiros 1.500 anos de história da Igreja, antes de Lutero e da Reforma Protestante. Você não quer conhecer a fidelidade e o poder de Deus através de seus milagres ao longo desse vasto período de tempo? Eu quis. O resultado é este livro. As histórias que encontrei me surpreenderam. Elas também surpreenderão a você. É sempre sabedoria ouvir e receber daqueles que vieram antes de nós, honrando suas vidas e absorvendo sua sabedoria, mesmo que não concordemos totalmente com eles teologicamente. Em tudo, mesmo em ambientes protestantes, somos encorajados por Deus a comer a carne e cuspir os ossos para que nosso crescimento, fé e amor possam ser expostos ao máximo, mas nunca somos encorajados nas Escrituras a jogar o bebê fora junto com a água do banho. Salomão terminou mal, mas Deus não tirou seus escritos da Bíblia. Davi foi um assassino e adúltero, mas Deus não apagou sua vida da história porque cometeu erros. Não sou católico, mas não posso desconsiderar o que Deus fez no passado por causa de práticas e crenças católicas das quais não participo. Há muitas ressurreições que ocorreram ao longo da história que não estão incluídas neste livro. Em vez de relatar todos os milagres de ressurreição que já aconteceram, minha esperança para este livro será transmitir a absoluta imutabilidade de Deus em relação à ressurreição, observando sua fidelidade ao longo da história. O resultado de tal fidelidade em nome de Deus tem uma maneira de instilar fé em nós, resultando assim em cada um de nós também, cumprindo a maravilha de Mateus capítulo 10, versículo 8 para ressuscitar os mortos. Ao pesquisar para este livro, um maravilhoso problema surgiu. Muitos testemunhos de ressurreição foram descobertos. Houve inúmeras ocasiões em que uma mãe levou uma criança pequena a um monge ou padre e a criança foi restaurada à vida. Cada história é bela e digna de adoração, mas para manter a concisão, nem todos os testemunhos descobertos poderão ser incluídos neste livro. Portanto, os relatos que podem testar os limites da nossa fé estarão presentes nestas páginas. Você já ouviu um testemunho que simplesmente parecia inacreditável? Eu, pessoalmente, já vi Deus realizar milagres incríveis, mas mesmo assim, repetidas vezes, enquanto pesquisava para este livro, me deparei com histórias que revelaram os limites que eu impus ao poder miraculoso de Deus. Esses limites geralmente estão escondidos e são inconscientes, e descobri que só me dou conta deles quando algo tão brilhante de outro reino ilumina meus pontos cegos de incredulidade. Sei que esse processo de crescimento na fé, ou de ser desafiado, está acontecendo em mim por causa de algumas etapas pelas quais passo. Talvez você se identifique com isso. Primeiro, eu me sinto desconfortável. Quando ouço ou leio um testemunho inacreditável, tenho a mesma sensação de quando um estranho bate na porta da minha casa e, ao abrir a porta, entra alegremente sem ser convidado e informa que ficará por um tempo indeterminado. Desconforto é uma boa palavra para descrever essa primeira fase. Em segundo lugar, eu argumento. Argumento contra a história e, às vezes, inconscientemente, a nego ou a desvalorizo.
Se uma pessoa consegue superar essa barreira, tudo fica mais fácil a partir daí, mas às vezes é até onde as pessoas chegam. Sei que não permiti que um testemunho fortalecesse minha fé e me encorajasse porque me relaciono com ele de uma maneira que é equivalente a um encolher de ombros. Digo coisas em um tom monótono como: "Ah, claro, eu acredito totalmente que Deus poderia fazer algo assim. Claro." Essencialmente, isso é o mesmo que dizer que eu não acredito que Deus realmente fez algo assim. É aí onde eu perco. Em terceiro lugar, deixo meu orgulho de lado e aceito a possibilidade da história. Não é tão difícil, mas tenho que escolher ser como uma criança que não age como se soubesse de tudo, diferente de um adulto. Em quarto lugar, lembro que há afirmações impossíveis nas Escrituras, completamente impossíveis, e creio que as Escrituras são verdadeiras, inequivocamente. Assim, a história deve passar de possível para plausível no meu coração, apesar de quão impossível pareça no natural, simplesmente porque as Escrituras dizem que coisas impossíveis aconteceram. O cerne da questão não é quem estava envolvido, ou o que supostamente aconteceu, ou quão confiável é a fonte que fez a afirmação, mas sim se Deus é realmente capaz de fazer o impossível. Por fim, depois de absorver verdade suficiente para parcialmente desinflar minha incredulidade, começo a me empolgar, imagino o cenário na minha cabeça e começo a sentir a admiração, a beleza, o alívio, o poder e a alegria da situação. Eu realmente começo a crer. Acho que você descobrirá que ouvir este audiolivro é como descobrir um baú de tesouro em seu quintal que foi enterrado pelo tempo. Sempre esteve lá e sempre possuiu um valor incrível, só precisava ser descoberto. O passado tem um jeito de se perder e encobrir se não procurarmos. Você o procurou pegando este livro, e agora o encontrará. Visto que Cristo ressuscitou dos mortos e Deus não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6 e Hebreus capítulo 3, versículo 8, então é lógico que Deus ressuscitou os mortos, está ressuscitando os mortos e continuará a ressuscitar os mortos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim, os mortos são ressuscitados. Prefácio. A história está cheia de reformadores que, em sua época, viram que precisava ser mudado e, com profunda paixão e convicção, criaram mudanças. Acredito que Tyler Johnson seja um desses reformadores. Seus livros, palavras e vida nos desafiam e nos encorajam a crer que o ensino fundamental de Cristo para ressuscitar os mortos nunca morreu. A ressurreição dos mortos é uma verdade central e distintiva do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Cristo entregou seu Espírito na cruz, muitas pessoas saíram de seus túmulos ressuscitando dos mortos. A Bíblia registra esse evento como se fosse o novo normal. Desde sua ressurreição, houve mais ressurreições dos mortos do que em qualquer outro momento registrado anteriormente na história humana. Embora cada um deles tenha relatos de testemunhos oculares de familiares e amigos, ainda existe uma mente cética que procurará desacreditá-los como contos improváveis ou fictícios. Mas cada um deles é alimentado pela mesma retórica que até contesta a ressurreição de Jesus. Simplificando, sem fé é impossível acreditar que alguém morto voltaria à vida. Isso torna arriscado. Isso torna arriscado perseguir a ressurreição dos mortos, pois não é só fundamental para o Evangelho, mas também é o mais controverso. Seja um sistema de crença anti-Deus, uma mentalidade religiosa competitiva ou tentativas de alguns estudiosos de isolar as ressurreições estritamente a uma narrativa bíblica, a história está repleta de queima de livros e outros atos que buscam erradicar essa verdade de nossa herança cristã. Só Deus sabe quantos registros de ressurreições ao longo da história foram perdidos, destruídos ou estão escondidos e aguardando descoberta. Neste livro, você lerá muitos relatos de ressurreição que foram escondidos, mas graças a Tyler não serão esquecidos. Para a pessoa comum, a ideia de crentes radicais indo por aí procurando pessoas mortas para orar e trazê-las de volta à vida é muita coisa para processar.
A simples verdade é a seguinte: Jesus nunca teve a intenção de que a ressurreição dos mortos fosse limitada a crentes radicais. Ser apenas um crente já é o suficiente para se qualificar. Como Tyler costuma destacar, Jesus disse a seus seguidores para ressuscitarem os mortos. Para Jesus, e lembre-se, ele é o nosso fundador, ressuscitar os mortos e curar os doentes são respostas naturais de quem o segue. Esses são atos poderosos de sua compaixão, e essa mesma compaixão cristã vive profundamente em cada crente. Nos dias de hoje, a ideia de ressuscitar alguém é bastante intimidante para os crentes modernos, e Tyler acredita que isso possa mudar. Sua compaixão é ajudar os crentes a irem além do pensamento restritivo de que Deus só fez milagres no passado da Bíblia, para a crença de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O que Deus fez no passado, Ele fará hoje. Seu poder de realizar milagres transcende as barreiras do tempo e do espaço. Lembre-se, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em nós e faz com que nossos corpos mortais ganhem vida. Romanos 8, versículo 11. Nós somos portadores da vida de ressurreição. Aqueles de nós que conhecem Tyler Johnson se consideram abençoados. Ele é genuíno, apaixonado e honesto ao comunicar a bondade de Deus. Minha esposa e eu amamos seus livros e usamos How to Rise the Dead, Como Ressuscitar os Mortos, como livro didático em nossa escola de ministério sobrenatural da fé. Como outros reformadores, ele decidiu que mentes duvidosas não devem ser comuns na igreja do Deus vivo. Ele determinou corajosamente levar cativo todo pensamento que se opõe ao conhecimento do Deus sobrenatural e que ressuscita os mortos e trazê-lo à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Tyler está levando esses pensamentos cativos através de seus escritos, palestras e vivendo uma vida sobrenatural. Ele também lidera equipes de ressurreição ao redor do mundo que buscam ativamente o miraculoso e ressuscitam os mortos. Minha esposa Lynn e eu aprendemos a amar Tyler. Amamos como ele pensa e ensina sobre a bondade de Deus e como ele nos desafia a viver com expectativa pelo miraculoso. Tyler é uma inspiração para a nossa vida e ministério. Em apenas um período de 3 anos, nossa equipe de ressurreição orou por várias pessoas mortas, das quais 6 voltaram à vida. Em cenas de acidentes, necrotérios, hospitais ou onde quer que os mortos sejam encontrados, nosso pessoal crê que todas as coisas são possíveis. Alguns voltaram, outros não. Mas nosso caminho não se altera. Jesus disse que poderíamos ressuscitar os mortos e cremos que seu Espírito vive em nós para realizar essa tarefa. Se você é um crente e acha que ressuscitar os mortos é algo limitado à Bíblia ou pensa que está além do seu dom cotidiano, vire a página e prepare-se para ter sua fé incendiada. Daryl Nicolette, líder sênior e fundador do Faith Worship Center, Centro de Adoração da Fé, Pepperell, Massachusetts. Capítulo 1. Ano 270 a 550 d.C. Relatos bíblicos. Do ano 971 a.C. ao ano 90 d.C. Não é preciso dizer que as ressurreições mais fundamentais são os relatos registrados nas Escrituras, sendo de maior significado e impacto a própria vitória de Cristo sobre a morte. Esses relatos gloriosamente deslumbrantes são abordados de uma perspectiva de primeira mão no último capítulo deste livro. A perspectiva de primeira mão adiciona um elemento de realidade e novidade crua a histórias que costumamos passar por alto, colocando-nos nos sapatos daqueles que testemunharam essas ressurreições realmente acontecendo. Os relatos bíblicos foram colocados no final deste livro porque a maioria dos leitores já está ciente deles, e começar este livro com os relatos que são amplamente desconhecidos para a maioria das pessoas
foi prioritário. Assim, vamos começar com um relato incrível de ressurreição que aconteceu não muito depois do último livro da Bíblia ter sido escrito, com um homem chamado Nicolau, da antiga cidade de Mira, na atual Turquia. Nenhuma doutrina da fé cristã é tão veemente e tão obstinadamente oposta quanto a doutrina da ressurreição da carne. Agostinho, 396 d.C. Nicolau de Mira, 270 a 343 d.C. Nicolau de Mira, também conhecido como São Nicolau, é bem conhecido por seus atos de generosidade, mas os aspectos mais milagrosos de sua vida foram se perdendo com o tempo. Todos estão familiarizados com o Papai Noel e suas renas, mas poucas pessoas sabem que o Senhor Natal realmente ressuscitou mortos. O que segue é um dos testemunhos mais incríveis da vida de Nicolau. Nicolau viveu em uma era de fome constante. Certa vez, enquanto viajava por uma área especialmente afetada pela fome, Nicolau teve uma visão de um estalajadeiro que estava sem carne para servir as pessoas hospedadas em seu estabelecimento. Na visão, o estalajadeiro saiu e sequestrou 3 meninos pequenos, levando-os de volta para sua estalagem. Ele picou os corpos com um machado e colocou as partes em um barril de conserva, enchendo-o com salmoura, na tentativa de fazer a cura da carne, com o plano de servi-la aos seus hóspedes quando estivesse pronta. Nicolau saiu da oração, levantou-se e foi para a cidade com o objetivo de encontrar a estalagem que havia visto em sua visão. Após uma breve busca, encontrou a estalagem. Ele entrou e confrontou o estalajadeiro, dizendo que sabia o que o homem tinha feito. Pálido como uma folha, o estalajadeiro levou Nicolau até o local onde estava o barril de conserva. Nicolau orou sobre o barril e então ordenou que o estalajadeiro o abrisse. Ao abrir o barril, os 3 meninos saíram da salmoura completamente restaurados, ressuscitados dos mortos. Que relato maravilhoso do amor de Deus! Pense na dor que Deus poupou às mães dessas crianças. Imagine quão incrível deve ter sido ver aqueles meninos saírem daquele líquido. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Histórias como essas fazem a gente se perguntar se realmente acreditamos nessa afirmação, não é? Deus é o Criador do universo. Certamente, se Ele fez o homem do pó, pode remontar um corpo humano. Nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, então isso significa que todas as limitações são determinadas por nós. Se apenas crermos, qualquer tipo de impossibilidade se torna possível. Há uma canção bem conhecida sobre Papai Noel, cantada durante a época do Natal, que diz assim: Ele sabe quando você está dormindo, Ele sabe quando você está acordado. Ele sabe se você foi mal ou bom, então seja bom por bondade. Curiosamente, essa pseudo-onisciência atribuída ao Papai Noel, na verdade tem origem na história das crianças e do barril na vida de São Nicolau. Ele sabe se você foi mal. Não era para ser uma ameaça baseada em desempenho, dada às crianças para tentar controlar seu comportamento, mas aludia à palavra de conhecimento que Nicolau teve sobre o dono da estalagem. O aviso nesta canção não era originalmente direcionado às crianças, mas àqueles que fariam mal a elas. Sob essa perspectiva, as letras da canção lembram as palavras de Jesus: Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, seria melhor que... Nós entendemos mal a moral dessa canção, conhecida em grande parte porque perdemos a história que originalmente a acompanhava. Essa música não tinha a intenção de assustar as crianças para que agissem corretamente, mas alertar corretamente aqueles que fariam mal às crianças. O resultado de perder o contexto original da música é que esculpimos uma mentalidade baseada na performance em torno do Natal e do Papai Noel, em vez de um feriado em que lembramos que não é nossa performance que nos qualifica para as coisas boas que Deus nos dá, mas o fato de que a atuação de Cristo ao vir como um bebezinho à terra e eventualmente morrer por nós é o que já nos qualificou para as coisas boas que Deus nos dá. Pode-se argumentar que essa música não é sobre meias cheias de carvão, mas um barril cheio de crianças
ressuscitadas. Há pinturas e esculturas de Nicolau e os três meninos em igrejas de todo o mundo, algumas datando da Idade Média. Ainda recentemente, na época do Natal, a Goodvar Chocolate produziu uma figura de chocolate de São Nicolau que tinha três meninos em um barril de decapagem a seus pés. Você ainda pode encontrar os moldes disponíveis para compra online, nos quais o chocolate seria despejado para fazer as esculturas. Com a ressurreição de mortos sendo algo considerado um tópico marginal por 2000 anos, é irônico que alguns de nossos principais feriados nacionais realmente celebrem a vida das pessoas que ressuscitaram os mortos. O Natal é um feriado assim. Da próxima vez que abrir presentes no Natal, lembre-se de São Nicolau e dos três meninos. Lembre-se que, enquanto o Natal é sobre o Príncipe da Paz fazendo sua estreia terrena, também é sobre a vitória dele sobre a morte. Uma história mais conhecida é a de São Nicolau e os dotes das três filhas, que conecta ainda mais Nicolau à ideia moderna do Papai Noel. A história é assim: havia um pai pobre com três filhas. Suas filhas precisavam se casar, mas o pai não tinha dinheiro para pagar o dote aos homens que as casariam. Como o pai não sabia o que fazer e não conseguia sustentar as três mulheres, ele cogitou vender as mulheres como escravas. São Nicolau, de alguma forma, descobriu o que estava acontecendo e deixou dinheiro suficiente cair pela janela da casa da família para que o dote de uma das filhas fosse pago. O pai a deu de bom grado para se casar, mas ainda tinha um problema de pagar o dote das outras duas filhas. Nicolau deixou uma bolsa cheia de dinheiro novamente pela janela, resultando no casamento da segunda filha. Agora, porém, o pai estava curioso para saber como esse dinheiro estava aparecendo no chão de sua casa. Então fechou as janelas de sua casa, na esperança de ter a oportunidade de agradecer a quem estava dando presentes tão generosos. Nicolau veio mais uma vez com outra bolsa de dinheiro, mas ao encontrar todas as janelas trancadas, subiu no telhado e deixou a bolsa de dinheiro pela chaminé, evitando qualquer atenção que chamaria se fosse descoberto. Isso lembra de alguém que falamos em dezembro? Como você pode ver, o Papai Noel deriva de São Nicolau. Embora o Papai Noel seja fictício, São Nicolau foi uma pessoa muito real. Nicolau era conhecido por ter um amor e compaixão especiais pelas crianças. Existem diferentes testemunhos que respaldam isso, como um relato de duas crianças que foram queimadas em um incêndio. Nicolau orou sobre seus corpos queimados e eles foram restaurados à vida. Nicolau ressuscitou crianças que haviam se afogado, ressuscitou um homem que havia sido esmagado pelo mastro de um navio e muito mais. Como é possível que tenhamos passado tanto tempo sem conhecer esses testemunhos quando ano após ano celebramos o Natal? É algo fantástico quando Deus revela coisas que estiveram escondidas por tanto tempo bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Martinho de Tours, 316 a 397 d.C. Martinho nasceu onde atualmente é a Hungria. Viveu sua juventude na Itália e passou a maior parte de sua vida adulta na França. Ele é acreditado por ter ressuscitado os mortos pelo menos 3 vezes. Durante uma viagem fora do mosteiro, um dos monges, amigo de Martinho, ficou doente e morreu. 3 dias depois, ao retornar ao mosteiro, Martinho encontrou os outros monges em luto enquanto preparavam o corpo para o enterro. Dizem que Martinho começou a chorar pela morte de seu amigo e, em seguida, pediu aos outros monges que saíssem da sala onde o corpo estava. Martinho então trancou a porta e orou em particular pela ressurreição de seu amigo. Após 2 horas, os braços do homem começaram a se mover. Logo depois, ele abriu os olhos e começou a piscar rapidamente por causa da luz. Martinho destrancou a porta enquanto começava a louvar a Deus em voz alta, o que fez com que os outros monges entrassem na sala, onde encontraram seu companheiro completamente restaurado da morte. Mais tarde, o monge que havia morrido relatou o que aconteceu com ele enquanto estava morto. Desprovido de seu corpo, ele foi levado diante de um tipo de juiz, onde foi condenado
a seguir com um grupo desagradável para uma região de escuridão. Pouco antes de partirem, 2 anjos trouxeram a notícia ao juiz de que aquele homem era a pessoa por quem Martinho estava orando. O homem foi liberado e os anjos o conduziram de volta, onde ele foi restaurado para Martinho e teve sua vida devolvida. Devemos lembrar que as experiências das pessoas são interpretadas de acordo com o entendimento que elas têm no momento da experiência. Por isso, devemos considerar qualquer experiência com certa cautela. Ao ler o relato desse monge sobre o que aconteceu quando ele morreu, a maioria de nós presumiria que o juiz era Deus. No entanto, Deus saberia quem era esse homem e que Martinho estava orando por ele. Deus não precisaria de anjos para informá-lo de nada. O inimigo também é um juiz dos homens. O inimigo é chamado de o acusador dos irmãos e julga os homens quando tem o direito legal de fazê-lo por causa do pecado. O inimigo não tem autoridade, mas quando o pecado entra em cena, ele é dado o direito legal de roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O julgamento do inimigo se parece com usar a lei para nos condenar legalmente por nossos pecados. O inimigo busca não trazer vida através do julgamento, como Deus faz, mas a morte. O diabo adora emitir sentenças de morte. Enquanto isso, Deus ainda é um juiz, mas seus julgamentos são extremamente belos e graciosos. A justiça de Deus foi mais claramente exibida quando Jesus se ofereceu para morrer em uma cruz em nosso lugar. Parece injusto, mas essa é a versão de justiça de Deus. É gloriosamente injusta no sentido de que não recebemos o que merecemos. Ele recebe. Essa é a justiça de Deus. Assim, nesta história, o homem estava indo para o inferno e, através das orações de Martinho, Deus enviou seus anjos para salvá-lo. Deus sempre deseja que os homens não pereçam, mas tenham vida eterna. O segundo testemunho de ressurreição na vida de Martinho aconteceu pouco depois da primeira história. Martinho estava atravessando a propriedade de um oficial de alto escalão chamado Lupicinus, quando ouviu os sons de tristeza de uma casa próxima. Ao entrar na casa para verificar o que estava causando o lamento, Martinho encontrou várias pessoas olhando para o corpo de um escravo que havia tirado a própria vida por enforcamento. Martinho desceu o corpo e começou a orar sobre ele. Não demorou muito para que, na frente dos que estavam de luto, os olhos do escravo se abrissem. O homem então segurou a mão de Martinho e se levantou. Com todos olhando boquiabertos, o jovem caminhou com Martinho para outro cômodo da casa. As razões para não orar pela ressurreição dos mortos são muitas. Todas elas são equivocadas, por mais plausíveis que pareçam, porque há uma razão que supera todas as outras. Jesus nos disse para fazê-lo. Às vezes, as pessoas deixam de lado a oração de ressurreição se a causa da morte for suicídio. Não sabemos todos os detalhes de como as coisas funcionam do outro lado. Mas sabemos o que devemos fazer do lado de cá: ressuscitar os mortos. Não vamos deixar que o que não sabemos tenha precedência sobre o que sabemos. Cristo nos comunicou claramente em Mateus 10, versículo 8, que devemos ser pessoas que abraçam a vitória que Cristo já infligiu sobre a morte e ser doadores de vida onde quer que vamos. A terceira ressurreição da vida de Martinho é extremamente bela. Martinho estava caminhando para uma grande cidade que ficava a alguma distância. Ao atravessar uma grande planície, viu um grande grupo de pagãos vindo em sua direção. Ao aproximar-se de suas multidões, seu coração começou a clamar a Deus para que essas pessoas conhecessem o amor de Cristo. Nesse momento, uma mulher atravessou a multidão e jogou um bebê em seus braços. Chorando, ela olhou para Martinho nos olhos e disse: "Nós sabemos que você é amigo de Deus. Traga meu filho de volta, ele é meu único filho." Todos na multidão ficaram em silêncio e a pressão era enorme. No entanto, Martinho sabia que Deus não o decepcionaria, especialmente com a salvação de todas aquelas pessoas em jogo. Martinho ajoelhou-se com a criança e começou a orar. A atmosfera estava carregada de expectativa. Em pouco tempo, Martinho levantou-se e entregou a criança restaurada de volta à mãe, à vista de todos os presentes. Disse que,
Ao testemunharem algo tão claramente miraculoso vindo de Deus, toda a massa de pessoas se lançou aos pés de Martinho, perguntando como poderiam se entregar a Cristo. Martinho guiou o povo em oração para receber Jesus, e toda a multidão se entregou a Cristo. A partir daqui, entram algumas histórias com nomes de pessoas e lugares em irlandês. Eu particularmente não tenho conhecimento da língua ou dos fonemas irlandeses. Então, se você é uma pessoa que fala irlandês, ou pelo menos entende, e eu pronunciar alguma palavra ou nome errado, por favor, releve. Kieran de Siger, 352 a 540 d.C. Kieran nasceu na Irlanda, na ilha sul de Clear. Mesmo os druidas magos da comunidade de sua mãe reconheceram seu destino e chamado quando ele nasceu, prevendo corretamente a virtude e a fama que Kieran alcançaria durante sua vida. Kieran, nascido em uma era intensa de paganismo, não teve muito conhecimento de Cristo até viajar para Roma aos 30 anos de idade. Após 20 anos de oração e estudo das Escrituras, foi ordenado e fez seu caminho de volta para sua terra natal. No caminho, ele encontrou Patrício de Ardimáquia, que será abordado com mais profundidade mais adiante. O relato mais antigo de Kieran, ressuscitando os mortos, aconteceu perto do mosteiro que Kieran havia estabelecido, próximo ao que hoje é Kilkenny. Um homem muito rico, chamado Fintan, trouxe seu filho morto para Kieran na esperança de que o Deus de Kieran tivesse o poder de o ressuscitar dos mortos. Kieran orou sobre o menino, chamado Leugaire, e atendeu às esperanças do pai ao ressuscitá-lo. O jovem viveu por muito tempo, e Fintan deu a Kieran a vila próxima de Hatifera como um gesto de gratidão. Em outra ocasião, um rei chamado Angus, que sabia da capacidade de Kieran de fazer maravilhas, veio até ele e perguntou se poderia dizer profeticamente onde estavam seus arpistas desaparecidos. Angus os esperava há algum tempo, mas eles não apareceram e ele estava preocupado com a segurança deles. Kieran consultou o Senhor e foi informado de que os arpistas haviam sido emboscados e mortos perto de um lago, seus corpos jogados e suas harpas penduradas nas árvores que estavam à margem do lago. Quando o rei soube do que havia acontecido, pediu a Kieran que o acompanhasse até o lago. Eles chegaram ao lago e ambos começaram a jejuar e a orar. Depois de jejuar e orar o dia todo, as águas do lago recuaram e revelaram os corpos dos arpistas. Kieran ordenou que eles se levantassem e, saindo do que parecia ser um sono profundo, eles pegaram suas harpas das árvores e começaram a tocar música para o rei e Kieran. Em outra ocasião, o rei Angus e alguns de seus homens foram emboscados às margens do rio Brosnac. Todos foram mortos. Kieran soube da tragédia e, querendo garantir que os corpos recebessem um enterro digno, em vez de serem devorados por animais selvagens, dirigiu-se ao local com um grande carro na esperança de transportar os corpos para um local de sepultamento mais respeitável. No entanto, ao chegar, Kieran rapidamente percebeu que o carro que havia trazido não era grande o suficiente para acomodar todos os corpos. Então, ele clamou em nome de Cristo para que todos os mortos se levantassem e o seguissem. Eles obedeceram e cada um deles se tornou monge sob a liderança de Kieran. Kieran certa vez ressuscitou uma mulher chamada Étila, depois que ela morreu devido a uma queda grave. Étila estava morta há 3 dias quando Kieran interveio por meio da oração. Em outra ocasião, Kieran ressuscitou um homem chamado Cronan, depois de 7 dias no local da morte. Cronan havia sido morto por um oficial de Munster, e quando Kieran descobriu essa notícia, embora já se passasse uma semana, Kieran não se deixou desanimar e orou com fé. Cronan foi ressuscitado completamente saudável. Heróis são pessoas que descem onde outros estão relutantes em ir e abrirem caminho para que outros sigam, arriscando suas vidas, reputações e conforto.
Quiram foi um desses heróis, alguém em quem os reis podiam confiar para cumprir. Uma pessoa em quem o rei podia confiar. Que honra será encontrá-lo um dia. Patrício de Ardimáquia, 389 a 461 d.C. Enquanto alguns bebem cerveja verde e procuram arco-íris e doentes no dia de São Patrício, outros se lembram das verdadeiras razões pelas quais o mundo celebra a vida desse homem. Não só os humildes começos de Patrício no ministério começaram com sua captura e escravidão, fuga consequente e depois chamado de Deus de volta para a mesma terra onde ele foi escravizado, Irlanda, mas também sinais e maravilhas o seguiam regularmente, incluindo ressurreições de todos os tipos. Não temos certeza de quantas pessoas Patrício ressuscitou, pois algumas fontes afirmaram que foram até 100, mas provavelmente foram pelo menos 39. Certa vez, houve uma mulher grávida chamada Fidelina, que estava em trabalho de parto. Por razões desconhecidas, durante o parto ela morreu. Patrício estava por perto e um amigo de Fidelina trouxe o corpo da mulher até ele. Patrício orou por ela e Fidelina voltou à vida. Além disso, não muito tempo depois de ser ressuscitada, ela deu à luz um bebê saudável. O relato diz que uma multidão de pessoas testemunhou a morte e a ressurreição dessa mulher e que toda a assembleia de pessoas entregou seus corações a Deus como resultado. Além disso, pouco tempo depois de Deus trazer Fidelina de volta, outra mulher morreu durante o parto e também foi ressuscitada, também dando à luz um bebê saudável. Quando há uma abertura, ela tende a se repetir. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, versículo 10. É por isso que é bom ter testemunhos constantemente em nossos lábios. Ele estabelece um padrão para cada conversa e é equivalente a lançar sementes onde quer que você vá. Onde quer que um testemunho seja recebido, ele planta a semente para que o mesmo milagre cresça na vida do ouvinte. O testemunho é uma forma de profecia. Não o retenha. Conte a todos o que Jesus fez. Outra vez, houve um homem cujo filho foi pisoteado e parte de seu corpo foi comida por porcos. O pai foi até Patrício e, tomado pela dor, caiu aos seus pés, pedindo que Patrício fizesse um milagre. Patrício foi até um de seus discípulos chamado Maláquia e disse-lhe para ressuscitar o menino. Maláquia respondeu: Quem é o homem que pode substituir os ossos que estão em pedaços, renovar os nervos, restaurar a carne, chamar o espírito de volta ao corpo e a vida ao cadáver? Eu não tentarei isso, nem ousarei tentar o Senhor com tamanha imprudência, nem farei uma obra que não posso terminar. Patrício respondeu: Acaso não leste a promessa do Senhor? Se pedires ao Pai em meu nome, Ele te concederá. E novamente, se tiveres fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha: mova-te daqui e lança-te ao mar, e assim será feito. Então, Patrício foi até 2 bispos e pediu-lhes que ressuscitassem o menino. Como qualquer bom líder, mais do que realizar um milagre, Patrício queria usar a situação como uma oportunidade para treinar alguém. Os bispos sabiamente ouviram e foram orar pelo menino. O corpo rasgado e mutilado do menino não só foi restaurado à vida quando eles oraram, mas também recobrou a saúde e a força juvenis que ele tinha antes de ser pisoteado. Em outras palavras, ele não apenas ressuscitou, ele se levantou com abundância de vida. Um príncipe nas proximidades entregou seu coração ao Senhor como resultado, junto com toda a sua casa e as pessoas sob seu governo. Maravilhoso! É revigorante que este testemunho inclua o fato de que o primeiro discípulo recusou a ordem de Patrício para ir orar pela criança. Isso é uma lição para nós. Simplesmente o homem estava com medo. Sua incredulidade resultou em medo e hesitação, chegando até a conclusão de que era pecado orar para que a criança voltasse à vida. Inúmeras vezes a ERM, Equipe de Ressurreição de Mortos,
se deparou com tal pensamento. Nota do tradutor. A sigla em inglês para Equipe de Ressurreição de Mortos é DRT, que em inglês é Dead Rise Team. Em vez de tomar as palavras de Cristo pelo seu valor nominal, as pessoas complicam as coisas. O medo e a incredulidade são muito complicados, mas a fé e o amor são extremamente simples. É o desejo de Deus que tenhamos uma fé simples como uma criança, mantendo a maravilha e a beleza na vanguarda de nosso pensamento, em vez de ficarmos atolados em argumentos intelectuais que se originam do medo. O amor lança fora o medo e nos torna extremamente ousados. Uma vez, quando Patrício estava na parte norte da Irlanda, um rei trouxe 14.000 homens para aprender com ele. Logo, a multidão estava com fome. Tudo o que havia por perto era uma vaca leiteira que pertencia a um homem chamado Tríamos. Patrício perguntou se o homem estava disposto a dar a vaca para ser abatida para que as pessoas pudessem comer. Tríamos deu permissão e Patrício começou a agradecer a Deus em oração pela vaca. Quando ele começou a orar, 2 cervos saíram da floresta de um lado e 2 javalis saíram da floresta do outro. Os animais caminharam calmamente até o lado de Patrício e assentaram-se. Os animais foram preparados, todos comeram até ficarem satisfeitos. E as sobras foram abundantes. No dia seguinte, Tríamos encontrou uma vaca em seu campo que parecia exatamente com a que ele havia dado a Patrício para ser abatida, mas ela estava viva e bem, pronta para continuar a dar o leite de que ele precisava. Não se sabe se Patrício a ressuscitou ou não, mas isso não está fora de questão. Tendo a capacidade de realizar milagres com bastante consistência, Patrício foi chamado por reis várias vezes. A primeira vez que isso aconteceu foi quando um rei, chamado Eco, estava em seu leito de morte devido a uma doença grave. Eco sabia que ia morrer, então enviou um mensageiro para chamar Patrício. Ele deu ordens para que, quando morresse, não fosse enterrado até que Patrício tivesse orado e feito tudo o que Deus o guiasse a fazer. O rei morreu e, conforme ordenado, foi deixado sem ser enterrado. Patrício chegou no dia seguinte, lamentou a morte do rei, orou e o rei foi ressuscitado. Eco aceitou Jesus pouco depois disso. Que belo testemunho! Outra história, incluindo um rei, ocorreu na maior cidade da Irlanda, chamada Atticliat, na época. E é uma das ressurreições mais bem documentadas da vida de Patrício. A história começa com São Patrício ministrando na casa de uma mulher que não tinha acesso à água potável. Disse que Patrício bateu no chão e uma fonte de água fresca e cristalina brotou onde ele havia batido, semelhante a Moisés. Enquanto isso, a 1 quilômetro de distância de onde São Patrício estava, o filho do rei Alfinos, o rei de Atticliat, morreu de uma doença. Toda a cidade estava de luto pelo jovem Cocade. Inacreditavelmente, no mesmo dia, a filha do rei, Dublinia, estava nadando em um rio e se afogou. Os ritos fúnebres de Cocade foram negligenciados enquanto multidões de pessoas foram às margens do rio, mergulharam e tentaram encontrar o corpo da princesa. Infelizmente, os mergulhadores encontraram-na no fundo do rio. Eles levaram seu corpo de volta para casa e a colocaram no lado de seu irmão morto. O rei havia perdido ambos os filhos no mesmo dia. A dor que ele deve ter sentido deve ter sido esmagadora. Enquanto preparavam as tradições pagãs de sepultamento para os 2 filhos, começou a circular no palácio um boato de que Patrício, de Ardimáquia, que em nome de um deus desconhecido havia ressuscitado os mortos antes, estava perto da cidade. O rei Alfinos pediu que Patrício viesse, e Patrício veio. O rei mostrou a Patrício seus 2 filhos mortos e disse-lhe que, se ele os ressuscitasse dos mortos, ele e todo o seu povo adorariam o Deus que Patrício servia. Patrício começou a orar por Dublinia e Cocade, e diante de seus olhos, o rei e os enlutados assistiram enquanto os 2 filhos foram ressuscitados. Foi inegável e incrível. Como resultado, o rei e todo o seu povo abandonaram a adoração de ídolos
e começaram a adorar o Rei dos Reis. O rei e seu povo foram levados à fonte que Patrício havia feito brotar e foram batizados nela. Então, como uma forma de lembrar o que Deus havia feito naquele dia, o rei renomeou a cidade em homenagem à sua filha, que Patrício havia ressuscitado. Você consegue adivinhar o nome da cidade? A cidade de Dublin. Dublin é a atual capital da Irlanda. Fica ainda melhor. Desde aquela época e até há relativamente pouco tempo, em 17 de março, os irlandeses iam à fonte de Patrício e bebiam a água que jorrava da terra. Eles se lembravam do que Deus havia feito, agradeciam a Ele pela água viva que temos em Cristo e contavam as ressurreições que Patrício havia feito ali. Nos últimos 100 anos, essa tradição foi abandonada, provavelmente devido a tais reuniões serem vistas como atividade anti-britânica para os britânicos durante a ocupação da Irlanda. E a fonte agora é difícil de ser encontrada. Não é improvável que uma das razões pelas quais as pessoas bebam copiosamente no dia de São Patrício, hoje em dia, realmente se origine dessa tradição de beber água da fonte de São Patrício. Maravilhoso! Hora de elevar o nível. Aqui está uma citação de uma carta que Patrício enviou a um amigo. O Senhor me deu o poder de realizar milagres, tais como são registrados como realizados pelos grandes apóstolos. Eu ressuscitei corpos dos mortos que foram enterrados há muitos anos, mas imploro que ninguém acredite que por essas ou outras obras semelhantes eu deva ser de forma alguma equiparado aos apóstolos, pois sou digno apenas de ser desprezado. Um monge do século XII, chamado Joscelin, também escreveu isso sobre Patrício. Para os cegos e os aleijados, os surdos e os mudos, os paralíticos, os lunáticos, os leprosos, os epiléticos, todos os que sofriam de qualquer doença, ele, em nome da Santíssima Trindade, restaurava o poder de seus membros e a saúde plena. E essas boas ações ele praticava diariamente. 33 homens mortos, alguns dos quais estavam enterrados há muitos anos, este grande avivalista ressuscitou dos mortos. Você pegou isso? Não apenas Joscelin mencionou 33 ressurreições que ele soube na vida de Patrício, mas tanto Patrício quanto Joscelin mencionaram que algumas das pessoas pelas quais Patrício orou estavam enterradas há muitos anos, antes de ele ressuscitá-las. O que se segue são testemunhos que refletem essa realidade, mas primeiro, seria prudente olhar para as Escrituras em busca de alguma justificativa para tais milagres. Os testemunhos seguintes são fantásticos e completamente além da compreensão ou qualquer lembrança de normalidade, mesmo para milagres. Na verdade, o que se segue é tão maravilhosamente impossível que talvez essa seja a razão pela qual deixamos de proclamar esses gloriosos atos de Deus. Talvez as histórias seguintes sejam demais para as pessoas porque o mundo, em grande parte, esqueceu o que Deus fez através de Patrício. É hora de mudar isso. Mas primeiro, vamos refrescar nossa compreensão sobre a verdade das Escrituras para que possamos assimilar plenamente os testemunhos seguintes em nosso coração, mente e espírito, de modo a não perder a oportunidade de permitir que essas histórias se tornem um espírito de profecia em nossas próprias vidas. Vamos tornar o que estamos prestes a discutir biblicamente fundamentado. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: Quem tem fé em mim fará o que tenho feito. Ele fará coisas ainda maiores do que estas. Paráfrase do autor. Não perca o que Cristo revelou. Jesus nos diz que, se tivermos fé nele, não só poderemos fazer as coisas que ele fez, incluindo ressuscitar Lázaro em decomposição de seu túmulo, mas também faremos coisas ainda maiores do que essas. De repente, os limitadores são removidos, a caixa é despedaçada, os portões se abrem e você está livre. Esse versículo é Cristo dizendo que não há limites para onde você pode ir com ele ou o que você pode fazer com ele. Então, o que exatamente são as coisas maiores? As coisas maiores
são qualquer coisa que seja cada vez mais impossível de mudar por meios naturais. Por exemplo, se Lázaro estava morto há 4 dias e Cristo o ressuscitou, uma coisa maior seria ressuscitar alguém que está morto há mais de 4 dias. Patrício entendeu essa revelação e não hesitou em deixar Jesus cumprir suas palavras. A capacidade de Patrício de realizar milagres incomuns vinha do fato de que ele compreendeu o que as Escrituras dizem e realmente começou a crer nisso. Ele deve ter mantido consistentemente um modo de pensar que via situações impossíveis como possíveis. Ele deve ter amado viver em um lugar de fé e risco. Ele via toda e qualquer coisa como possível, pois nada levaria um homem a orar pelas coisas que ele orou, a menos que isso fosse verdade. O próximo versículo, que é fundamental ao observar a vida de Patrício, está em Mateus 27. Neste capítulo, Cristo está na cruz e no momento em que ele entrega seu espírito, o véu é rasgado. Os versículos 52 e 53 continuam dizendo: E sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Nova Versão Internacional. Se possível, pare um minuto e deixe isso te encharcar. Muitas pessoas que estavam literalmente mortas fisicamente saíram de seus túmulos literalmente, completamente restauradas, andando por aí e conversando com as pessoas. Elas não apenas foram ressuscitadas, mas curadas, inteiras, com a mente sã e apaixonadas por Deus. Seus corpos, órgãos e partes foram recriados. Precisavam de uma nova pele, sangue, cabelo e uma série de outras partes físicas do corpo. Foi um milagre criativo, além de uma ressurreição. Isso é maravilhoso e é uma parte das Escrituras que regularmente ignoramos ou, pelo menos, não refletimos o suficiente sobre ela. Isso não é fábula, não é mito, é fato, aconteceu, está na Bíblia, está em todas as traduções, está presente em todos os manuscritos que incluem o livro de Mateus. Embora essa parte das Escrituras seja tão incrível que alguns estudiosos bíblicos tentam desacreditar o fato de que aconteceu simplesmente porque é tão extraordinária, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53 permanece ali nas páginas de nossas Bíblias, encarando-nos e desafiando nossa capacidade de crer naquilo que professamos crer, que nada é impossível para Deus. Não sabemos há quanto tempo cada uma das pessoas que foram ressuscitadas estava morta, mas sabemos que muitas delas foram ressuscitadas. Algumas fontes dizem que o número de pessoas que saíram das sepulturas naquele dia não estava na casa das centenas, mas de 10.000. Imagine 10.000 pessoas sendo ressuscitadas dos mortos ao mesmo tempo. Algumas mortas por algum tempo. Este é um dos eventos mais milagrosos registrados na Bíblia e um dos mais negligenciados. É significativo que, ao longo das Escrituras, a palavra muitos, seja em hebraico ou grego, não era aplicada a um número menor que 10. Em vez disso, a palavra muitos geralmente se aplicava a um número que variava de centenas a milhares ou mais. No entanto, para o benefício daqueles com uma inclinação como Tomé, o incrédulo, vamos considerar o número mais conservador que poderia definir muitos. Digamos 6. É realmente improvável que o versículo esteja se referindo a apenas 6. Já que até mesmo o muitos no final deste versículo não poderia ser limitado a um número tão pequeno. Mas, se estivermos lidando apenas com 6 pessoas que foram ressuscitadas, o ponto que precisa ser feito ainda pode ser estabelecido. Se o número for maior, o ponto é feito exponencialmente. Ok, aqui está. Se 6 pessoas foram ressuscitadas naquele dia agridoce, as chances de que cada uma delas tivesse sido enterrada na semana anterior são altamente improváveis. Na verdade, menos que improváveis. Da mesma forma, se houve mais de 6 pessoas ressuscitadas naquele dia, o que é mais factível,
as chances diminuem ainda mais de que elas tivessem sido sepultadas recentemente. O que é mais provável é que aqueles que foram ressuscitados estivessem mortos há meses, anos ou até décadas. Esse ponto é importante por várias razões, mas uma delas é que é provável que Patrício tenha visto esse versículo, feito as contas e ligado os pontos entre esse versículo de João capítulo 14, versículo 12. Patrício percebeu que Cristo nos disse que faríamos coisas maiores do que essas. Quais são essas? Os milagres que surgiram da vida de Jesus. Incluídos nessa lista de milagres está o que ocorreu em Mateus 27. Não é impossível que Patrício tenha visto essa ocasião maravilhosa na Bíblia e a tenha tomado para si, de limitar o que Deus poderia fazer através dele, deixando de fazer perguntas que levam a desculpas, deixando de pensar demais nas coisas. Ele viu os braços abertos do Pai nas Escrituras e saltou. Imagine ter um ente querido que faleceu há 40 anos, de repente aparecer à sua porta, completamente saudável e vivo. Seria absolutamente incrível. Coloque-se no lugar das pessoas daquele dia. Isso realmente aconteceu com as pessoas. Isso também precisa ser dito. Não deixe que a imitação e as falsificações que Hollywood vende diluam as joias das Escrituras. Quando Jesus faz um milagre, as pessoas não saem meio humanas e distorcidas. O medo é o melhor que o mundo consegue inventar, porque não tem a fé que vem de ser amado incondicionalmente. Fique tranquilo, o que aconteceu em Mateus capítulo 27 não foi uma situação assustadora, estranha ou até mesmo esquisita para aqueles que a presenciaram. Essas emoções básicas foram substituídas pelas realidades maiores de beleza e alegria que os espectadores experimentaram ao se reunirem com seus entes queridos que estavam mortos há muito tempo. Quando a igreja descobriu o poder da beleza e compaixão que reside na ressurreição, a herança de poder pela qual ansiamos se manifestará naturalmente. Mas até lá, permaneceremos em uma terra estrangeira de medo, influenciados por filmes gráficos e fictícios do que pelo que a Bíblia declara claramente. Aqui o autor está se referindo a filmes de zumbis geralmente produzidos por Hollywood. Mas, quando a Bíblia fala de ressurreição de pessoas mortas há muito tempo, é uma restauração total. Pessoas totalmente humanas, nada de zumbis. Ao olhar para esta parte das Escrituras, temos uma visão do fato de que famílias foram restauradas naquele dia após anos de fraturas e rupturas. Mães e pais receberam de volta seus filhos e filhas. Filhos e filhas receberam os pais de volta. O luto foi interrompido em suas famílias, as lágrimas secaram, longos abraços tomaram lugar da canção fúnebre, a alegria substituiu a tristeza. Falando de forma simples, a morte foi vencida por este carpinteiro de Nazaré. Foi lindo. Isso declara um ministério de reconciliação. Agora vamos aos testemunhos. Uma vez, Patrício entrou em uma área chamada Ferta, com uma multidão de pessoas o seguindo. Ele soube de 2 mulheres que haviam morrido e foram enterradas em uma colina próxima e se dirigiu até lá. A história parece sugerir que as mulheres não haviam sido enterradas recentemente. Ao chegar, ele ordenou que a terra fosse removida e então orou para que as 2 mulheres fossem ressuscitadas. Elas foram à vista de todos os presentes. Não está claro se ele ordenou alguém nas proximidades para desenterrar os corpos ou se realmente ordenou que a própria terra se abrisse e entregasse os corpos. De qualquer forma, as mulheres voltaram à vida e todos que presenciaram esse milagre foram trazidos para o reino naquele dia. Outra vez, Patrício estava em um lugar chamado Rumestia. O príncipe de Rumestia foi conquistado pela pregação de Patrício e depois batizado, mas tinha dificuldade em crer que um corpo que havia se deteriorado até o ponto de virar pó poderia ser ressuscitado no fim dos tempos e voltar ao estado original. Patrício mostrou a ele o que as Escrituras dizem sobre a ressurreição, mas o príncipe ainda não estava convencido. O príncipe disse:
Se no nome de Jesus você ressuscitar meu avô, que está morto há muitos dias, eu crerei no que você diz sobre a ressurreição. Patrício foi até o túmulo do avô, mandou abrir o túmulo e então fez o sinal da cruz com seu cajado. O avô se levantou, ressuscitado depois de muitos dias. O avô começou a contar às pessoas sobre sua experiência no inferno e seu desejo de ser batizado. Nem é preciso dizer que o príncipe cedeu em sua falta de fé sobre a questão da ressurreição. Muitas vezes, quando as pessoas são ressuscitadas, elas falam do lugar que vivenciaram momentos antes, o inferno. Em vez de tentar descobrir como exatamente o inferno funciona, não percamos a revelação abrangente que a vida de Patrício nos demonstra. As pessoas podem ser aparentemente retiradas de uma situação justificada e eterna de tormento por causa da obediência de outra pessoa ao mandamento de Cristo em Mateus capítulo 10, versículo 8 de ressuscitar os mortos. Isso não é nada menos que fenomenal. Reflita sobre isso por um momento. Isso vira de cabeça para baixo tudo o que sempre soubemos sobre o céu e o inferno. Sabemos que sem Cristo nos encontramos no inferno. Isso está claro. Portanto, não é nada menos que uma surpresa absoluta, nada menos que uma graça pura, que outro ser humano imperfeito tem a capacidade, através do poder do Espírito Santo, de tirar outra pessoa de uma situação eterna de horror na qual ela se colocou. Isso deve simplesmente significar que o amor e o poder de Deus são maiores que o inferno. Mateus capítulo 16, versículo 18. Que Cristo venceu o inferno e a morte. Apocalipse 1, versículo 18. E que se tivermos fé, a magnitude de nossos pequenos atos de coragem tem o potencial de abalar não apenas este mundo, mas também os que virão após esta vida. Uma vez, Patrício e alguns discípulos estavam caminhando e passaram por um túmulo enorme. Eles pararam, admirando o comprimento incrível dele, imaginando quão alto deveria ser a pessoa enterrada dentro dele. Mais do que um impulso do espírito, parece que Patrício e seus companheiros estavam simplesmente curiosos sobre a altura do homem. Isso os levou a orar para que ele fosse ressuscitado. Um homem enorme abriu o túmulo e saiu. Ele era tão alto que é descrito como um gigante, e sua altura era nada menos que aterrorizante. Vamos supor que ele tinha pelo menos 9 pés de altura, embora o relato dê a sensação de que ele poderia ser ainda mais alto. Quando o homem viu Patrício, ele começou a chorar, agradecendo por tê-lo ressuscitado, pois ele tinha estado no inferno e qualquer um que pudesse poupá-lo sequer de um momento do que ele tinha vivido, ele estaria eternamente em dívida. Ele pediu a Patrício se poderia acompanhá-lo e aos seus homens para onde quer que estivessem indo. Patrício disse que não, porque ele era muito alto e chamaria muita atenção desnecessária para eles. É hilário considerando que isso vinha do cara que saía por aí ressuscitando pessoas, como se eles já não tivessem bastante atenção. O homem alto desistiu de seu desejo, e Patrício perguntou seu nome. O homem disse que se chamava Glarcus, filho de um homem chamado Caís, que tinha 100 anos quando morreu e que tinha sido morto numa emboscada por um homem chamado Finan MacCon. Patrício disse a ele para crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o homem assim o fez. Não muito depois disso, o homem morreu novamente, agora indo para o céu, em vez do lugar de tormento de onde havia sido tão graciosamente libertado. Patrício começou a ter um impacto tão significativo para o evangelho na Irlanda que os pagãos que se opunham à mensagem de Cristo ficaram preocupados. Eles estavam preocupados que se mais regiões fossem conquistadas para o evangelho por Patrício, as leis que lhes permitiam fazer rituais religiosos pagãos vergonhosos seriam revogadas. Assim, eles foram e encontraram uma mulher que estava levando linho em uma área que Patrício ia passar. Em uma tentativa de incriminá-lo, eles forçaram a mulher a esconder a maior parte do seu linho em uma árvore próxima e culpar Patrício de roubo quando ele passasse. A mulher fez como lhe foi instruído e os pagãos saltaram de seu esconderijo e agarraram Patrício, gritando que a única sentença adequada para tal roubo era a morte. Nas proximidades havia um túmulo.
Enquanto estava sob prisão civil, Patrício orou para que o homem que estava lá dentro fosse ressuscitado, pois ele não tinha nenhuma testemunha da verdade de sua situação, além deste homem morto. O homem saiu do túmulo protestando a inocência de Patrício, depois foi até a árvore e mostrou à multidão reunida o linho escondido e a verdade daquela situação. Assim, Patrício foi solto, perdoou as pessoas que tentaram incriminá-lo e matá-lo, e então conduziu todos que desejavam a salvação a Jesus. Há tantas histórias como esta na vida de Patrício que nem todas podem ser relatadas aqui. Há uma história de que Patrício se cansou das cobras na Irlanda e simplesmente ordenou que elas saíssem do país inteiro. Conta-se que as cobras saíram em massa. Houve Etra, esposa de um homem chamado Eucádios. Etra morreu e foi levada por seu marido a Patrício, prometendo se entregar a Jesus se ele operasse esse milagre por ele. Patrício fez e ganhou mais algumas almas para o reino. Deve-se dizer que, embora haja frutos maravilhosos como resultado de alguém ser ressuscitado nessas histórias, a única razão pela qual Deus ressuscita os mortos não é apenas para que alguém dê sua vida a Jesus. Deus ressuscita os mortos porque Ele é vida. Os mortos são ressuscitados não como um meio para um fim, mas porque essa é a manifestação da natureza de Deus. Um milagre de ressurreição ainda é bonito, mesmo que alguém não entregue sua vida a Jesus depois, porque é um sinal e uma maravilha que, no entanto, aponta para a bondade de Deus. Devemos ao mundo um encontro com Deus, independentemente se eles querem ser gratos a Deus por isso ou não. Quando entramos em uma mentalidade que só se valoriza um milagre se resultar em alguém sendo salvo, perdemos a beleza de quem o milagre aponta e não o que ele realizou. E agora, para o grande finale da vida de Patrício de Ardimáquia. Em um documento histórico com 900 anos de idade, é dito que, uma vez Patrício estava pregando para um grupo de pessoas sobre a realidade do inferno. Patrício, como Paulo, não estava satisfeito apenas em falar do reino, mas acreditava que a mensagem também deveria ser demonstrada. Assim, Patrício foi aos túmulos de 19 homens, levando consigo as pessoas a quem ele estava pregando. Diante de todos, ele ressuscitou cada pessoa que estava morta e enterrada, incluindo um chamado Fortus, que estava morto há 10 anos. Um por um, cada pessoa ressuscitada começou a testemunhar para os ouvintes sobre a realidade do inferno e exortou as pessoas a ouvir o que Patrício estava dizendo, pois haviam acabado de experimentar o inferno momentos antes de serem ressuscitados. Eles garantiram às pessoas que o inferno não era um lugar onde alguém gostaria de estar, e como era de se esperar, as pessoas ouviram e entregaram seus corações ao Senhor. Inevitavelmente, a vida de Patrício será descartada como mito por alguns, mas para aqueles com a fé de uma criança, sua vida aumenta a admiração e a adoração a Deus. Na verdade, Patrício sabia que os sinais e maravilhas que surgiram de sua vida soariam inacreditáveis para as pessoas. Em antecipação a isso, ele disse isso dos sinais e maravilhas que o seguiram. Deixa aqueles que vão rir e desprezar fazê-lo. Não me calarei, nem ocultarei os sinais e maravilhas que o Senhor me mostrou. Patrício fez milagres por causa de sua conexão constante com o Pai. Ele fez como viu o Pai fazer. Vamos crer em coisas maiores que você fará. Ficar conectado ao Papai e, como resultado, mudar nações inteiras, assim como Patrício fez. Zenóbio de Florença, 337 a 417 d.C. Zenóbio, às vezes referido como Zenobi, foi criado em uma família descrente, mas foi rapidamente atraído pelo Evangelho em uma idade relativamente jovem. Uma vez que dedicou sua vida à oração, sinais e maravilhas o seguiram regularmente. Zenóbio ressuscitou 5 pessoas dentre os mortos. A primeira ocorrência aconteceu quando uma mãe deixou seu filho doente com Zenóbio, na esperança de que, quando voltasse, ele estivesse saudável. Infelizmente aconteceu o oposto. A criança ficou mais doente e quando a mãe retornou, ela havia morrido.
A mãe, conhecendo a fé de Zenóbio, pediu que lhe orasse e trouxesse o menino de volta à vida. Zenóbio fez o que a mãe pediu, orou e fez o sinal da cruz sobre o menino. O garoto voltou à vida e Zenóbio o entregou de volta à mãe, totalmente restaurado. A segunda vitória manifesta de Zenóbio sobre o espírito da morte aconteceu principalmente por causa da história acima. Um pai e uma mãe que haviam perdido seu filho e estavam a caminho do cemitério para enterrá-lo, ouviram sobre o milagre que Deus fez para a mãe do menino doente e basicamente exigiram que Zenóbio fizesse o mesmo por eles. Zenóbio concordou, tocou o corpo do menino e levantou os olhos ao céu em oração. Imediatamente, o espírito do garoto retornou ao seu corpo. Há algo sobre a conquista de uma vitória que tem um efeito dominó em nossas vidas. Uma vez que algo é seu no reino, continuará sendo seu e será acrescentado à medida que você administra o que Deus fez. Para Zenóbio, sua primeira vitória na ressurreição resultou em mais ocorrências, como nesta história de sua terceira ressurreição. Outro monge chamado Simplício, contemporâneo de Zenóbio, estava cavalgando um dia quando algo deu terrivelmente errado e ele foi jogado de um penhasco alto. Não só a queda o matou, mas seu corpo ficou gravemente mutilado. Zenóbio orou e Simplício foi trazido de volta à vida. Em 1433, John Tortel escreveu a seguinte declaração descrevendo o resultado das orações de Zenóbio. Reabilitou o corpo tão inteiramente que nenhum vestígio do acidente foi detectável. Quão incrível seria para a igreja se tornar mais uma vez um grupo de pessoas tão conhecidas por sua capacidade de reabilitar tão completamente um corpo da doença ou da morte que nenhum vestígio do que os afligia fosse detectável. E se nos tornássemos tão bons em permitir que Deus curasse através de nós e ressuscitasse os mortos, que os incrédulos viessem aos seguidores de Cristo antes de irem ao médico? Isso e muito mais está disponível para nós. Em quarto lugar, enquanto Zenóbio e 2 de seus amigos estavam em uma igreja, uma criança foi atropelada por uma carruagem. A criança estava brincando em frente à igreja e, após ser atropelada, foi examinada e encontrada morta. Zenóbio, Eugênio e Crescentius, esses são alguns nomes épicos por sinal, estavam por perto e começaram a orar pela criança. Semelhante à última história, após a oração, a vítima não apenas foi ressuscitada, mas restaurada a tal ponto que era como se o acidente nunca tivesse acontecido. Todas as vertentes e correntes da igreja têm seus problemas, incluindo tanto o catolicismo quanto o protestantismo. Mas sobrepondo os erros e equívocos que as pessoas cometem dentro dessas estruturas de crença, estão histórias de compaixão e cuidado, como a de 3 homens adultos correndo para socorrer uma criança que acabara de ser atropelada por uma carruagem, derramando seus corações em oração a Deus e Deus restaurando a vida da criança. Quando ouvimos esse tipo de testemunho, a fé na igreja e na humanidade em geral é restaurada. Independentemente do que tenha acontecido com você na igreja, deixe que essas histórias te convençam de que há pessoas por aí que não desejam nada menos do que paz na terra e boa vontade para com os homens. Existem realmente servos de Deus dispostos a dar em vez de receber. A quinta e última ressurreição de Zenóbio aconteceu com Eugênio, da história anterior. O pai de Eugênio havia morrido e Eugênio sentiu-se impelido a trazê-lo de volta à vida. Então ele foi até Zenóbio e perguntou o que fazer. Zenóbio disse-lhe para borrifá-lo com um pouco de água e crer. Eugênio fez isso e seu pai foi instantaneamente ressuscitado e recuperou sua saúde. Bento de Núrcia, 480 a 547 d.C. A vida de Bento é única, não apenas porque ele ressuscitou mortos, mas também porque os testemunhos e aspectos de sua vida foram narrados pelo próprio Papa. A maior parte das informações que temos hoje sobre Bento é graças ao Papa Gregório, 540 a 604 d.C. É sábio lembrar que, naquela época,
O conhecimento sobre ressurreição não era algo limitado a um pequeno grupo marginal, mas pertencia a toda a igreja, incluindo o alto clero, especialmente o Papa. Está registrado que Bento ressuscitou 2 pessoas. A primeira foi o filho de um pai desesperado que havia morrido. Quando o pai pediu a Bento para ressuscitar seu filho, Bento disse que não. Sua justificativa não era porque ele não queria, mas porque nunca havia ressuscitado alguém antes e pensava que isso era algo que apenas os santos apóstolos podiam fazer. No entanto, o pai continuou suplicando a Bento e ainda aumentou a pressão, dizendo que não deixaria Bento de lado até que ele orasse pelo seu filho. Provavelmente, não existe melhor motivação para um monge, uma pessoa dedicada à solidão e à oração, do que ser informado de que não será deixado sozinho até ceder. E ceder, Bento cedeu, perguntando de repente onde estava o corpo do jovem. O pai levou Bento até o portão do mosteiro e Bento se ajoelhou para orar sobre ele. Após a oração, é dito que o corpo do jovem começou a tremer e sacudir. Os testemunhos concluíram que Deus estava fazendo algo. Então Bento se abaixou novamente e pegou o menino nos braços. Quando entregou o menino ao pai, o tremor parou e um jovem saudável e alegre olhava de volta para seu pai. Lindo! Todos nós nos encontramos em situações nesta terra em que as exigências parecem impossíveis, e são mesmo, mas é nesse momento que uma pessoa deve se apoiar em Deus e se jogar na situação com toda a força. Se você nunca ressuscitou um morto, quando alguém morrer, é hora de lembrar que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. Experiência é inestimável, mas antes de a experiência se tornar uma realidade, você já possui algo de ainda maior valor: o próprio Deus. Não hesite, nem questione a si mesmo se estiver em uma situação impossível. Deus está com você. Siga em frente com confiança. A segunda ressurreição, realizada por Bento, aconteceu enquanto os monges trabalhavam em uma das paredes do mosteiro. Supostamente, o inimigo, Satanás, veio e zombou de Bento enquanto ele estava sozinho em seu quarto de oração, dizendo que estava prestes a visitar um dos monges. Imediatamente, Bento enviou uma mensagem para os monges ficarem em alerta máximo, porque o inimigo estava a caminho para prejudicá-los. A mensagem não chegou a tempo e a parede desabou inesperadamente, esmagando completamente um jovem monge, destruindo seu corpo. O corpo do jovem ficou tão danificado que não puderam simplesmente levantá-lo. Em vez disso, deslizaram um cobertor sob os restos mortais, agarraram as 4 pontas do pano e o levaram para o quarto de oração de Bento. Bento mandou colocar o corpo destruído sobre seu tapete de oração e pediu para todos saírem do quarto. 1 hora depois, o jovem monge de repente se juntou aos seus companheiros na parede e, para espanto deles, começou a trabalhar ao lado deles na construção. Ele foi ressuscitado e estava saudável, sem ossos quebrados, arranhões ou mesmo um hematoma. Isso sim foi um tiro pela culatra para o inimigo. Columba de Iona, 521 a 597 depois de Cristo. Columba foi outro herói celta dos tempos antigos. Ele ressuscitou mortos, realizou milagres incríveis e levou o evangelho com poder a todos os lugares por onde passou. Um exemplo de ressurreição ocorreu quando Columba estava na província de Pictus. Um conterrâneo ouviu o evangelho e se entregou a ele. Poucos dias depois, seu filho ficou extremamente doente. Os magos druidas, em vez de consolar a família, começaram a agredir verbalmente o pai por causa de sua decisão de entregar sua vida a Deus, argumentando que a doença se devia à sua decisão de seguir Jesus e não os deuses antigos. Columba foi informado da situação e foi até a casa do pai. Quando chegou, a criança já havia morrido. Columba primeiro consolou a família, depois perguntou se poderia ser levado até onde estava o corpo da criança. O pai o levou até a criança e Columba ajoelhou-se ao lado do corpo, com o rosto banhado por lágrimas. Então, levantando-se, ele olhou para o menino e disse: "Em nome de Jesus, levanta-te e fica de pé."
O menino abriu os olhos. Columba estendeu a mão e o menino a segurou, levantando-se. Columba então conduziu o menino para fora do quarto e de volta à sua família. Os gritos das pessoas se tornaram indescritíveis e altos. As lágrimas se transformaram em alegria e Deus foi glorificado. Quando lembramos que a morte é um inimigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, evitamos nos isolar e nos proteger do sentimento da perda que a morte traz. Quando deixamos de lembrar que a morte é um inimigo, passamos a vê-la como uma espécie de companheira e somos incapazes de ter empatia, compaixão ou qualquer senso de convicção quando a morte rouba um ente querido de alguém. Sempre que não conseguimos acessar compaixão por alguém em meio à sua perda, provavelmente adotamos um paradigma que não é semelhante ao de Deus. A capacidade de se compadecer com os outros em meio à dor não é apenas um dom de Deus, mas parte de sua própria natureza. Vamos adotar uma visão sobre a vida e a morte que nos permita chorar com aqueles que choram e incorporar a resposta para aqueles com perguntas iminentes surgidas da perda. Meu amigo do céu, que livro maravilhoso! Eu vou dizer para você que, enquanto eu estava traduzindo e até mesmo gravando essa primeira parte, eu digo para você que muitas vezes eu senti arrepios profundos no meu corpo. Realmente, esse é um assunto que infelizmente é pouco abordado na igreja e com tamanha profundidade. Talvez você tenha ouvido muitos desses relatos e até duvidado, mesmo sendo um crente em Cristo. Mas se isso desafia o seu coração a crer, é porque provavelmente você tem crenças erradas e incredulidade sobre isso. Mas pare para pensar. Se nada é impossível para Deus e tudo é possível ao que crê, então por que duvidar dessas coisas? Deus realmente faz coisas incríveis. Só basta que as pessoas creiam. É isso que Deus está buscando, alguém que realmente creia. E você? Você crê? Se você chegou até aqui, eu convido você a deixar o seu like. Como você pôde perceber, esse livro tem muitas palavras que o algoritmo infelizmente não gosta muito. Então, para a gente não correr o risco do algoritmo cortar o alcance desse vídeo, compartilhe bastante. Coloca o link nos stories do seu Instagram, joga lá no grupo da família, no grupo da igreja, compartilha no chat privado de cada pessoa que você conhece, mas compartilhe com muitas pessoas. E se você quiser ajudar esse trabalho a crescer ainda mais, contribua financeiramente para o crescimento dele. Eu falei da chave Pix, que é a mais comum, mas caso você queira fazer uma oferta pelo cartão de crédito, funciona bem assim, é possível. Aqui abaixo nos comentários, você vai ver, ao lado do campo de comentários, um coraçãozinho com um cifrão no meio. Essa é a função Valeu Demais. Clica nela. Quando você clicar nessa função, vai aparecer algumas opções de contribuição. A contribuição que tem aí é até o 15, mas se você clicar no botão escrito mais, vai aparecer uma linha abaixo. Você pode arrastar essa linha e definir o valor que você quer ofertar. Isso caso você não queira ofertar pelo Pix, porque não tenha, e queira ajudar pelo cartão de crédito. Então é possível. Usando essa função você consegue. Eu sempre oro pela vida de todo mundo que oferta. E eu creio que Deus vai fazer com que você prospere muito mais a partir do momento em que você faz isso de todo o seu coração, sempre crendo. Amém? Para provar que você é um espectador fiel e que chegou até aqui, escreva assim nos comentários: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vou repetir. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Escreva isso aí. Creia no poder da ressurreição. Eu fico por aqui e até a próxima parte deste audiolivro. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui
e até a próxima. Tchau!